Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre elas refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Senhor, abençoa-nos nesses breves momentos em que vamos meditar na Tua palavra. Que esta palavra possa ser hoje para nós o que foi a estrela naquela noite que guiou homens para o lugar em que nasceste, ó Salvador. Que a Tua palavra nos guie, nos brilhe e nos oriente. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Fernando Gabeira escreveu um livro em que ele relata a sua trajetória durante os anos de chumbo da ditadura militar. Ele e outros presos políticos, trancafiados em celas, relatavam e contavam suas histórias. Mas desnecessário dizer que depois de muito tempo presos numa mesma cela, começaram a repetir as mesmas histórias. Quando um começava a repetir a mesma história, o outro dizia: essa história você já contou. Que presos, trancados numa cela, sem ter o que fazer, é mais ou menos como a minha mulher, que vez por outra me conta uma história do que aconteceu na infância dela, e eu digo: Jerusa, isso você já me contou. Tem histórias da infância da minha mulher que eu já devo ter ouvido umas 50 vezes. Eu já ouvi tantas vezes a história do nascimento de Jesus, que o Fernando Gabeira diz que quando os amigos dele iam repetir a mesma história, um dizia para o outro assim: você pode contar a mesma história, mas por favor acrescente pelo menos um detalhe,
Às vezes a minha mulher vai contar a história e eu faço isso com ela. Eu digo: Jerusalém, você já me contou essa história, mas acrescenta um detalhe para ficar interessante. Eu já ouvi tantas vezes a história de Jesus. Já vi tantas pequenas peças nas igrejas. Já ouvi tantas cantatas. Eu mesmo já preguei tantos sermões. Já li tantos artigos. Já vi tantos presépios. Já vi tantas cenas da natividade, que às vezes, quando chega o tempo do Natal, eu fico pensando: por favor, acrescentem um detalhe. Mas a pergunta é: o que se poderia acrescentar de detalhe na história que nós já ouvimos tantas vezes? O que poderia ser dito que ainda não sabemos a respeito do nascimento de Jesus? Todos já ouvimos a história, todos já vimos filmes, todos já vimos encenações e peças e esquetes que foram feitas em igrejas. Todos nós já vimos e já ouvimos cantatas que alardeiam e cantam e exaltam a glória do nome de Jesus. O que mais poderia ser dito? O nosso grande desafio não é acrescentar uma novidade ao relato do nascimento de Jesus. O nosso desafio é parar diante desta cena, que todos nós já conhecemos sobejamente, e deixar que alguns dos mistérios dessa cena contemplem pelos olhos da fé a cena de um menino numa estrebaria, dentro de um coxo de alimentar animais, deitado em capins. Contemplem pelos olhos da fé a sua mãe se refazendo das dores do parto, o seu pai fazendo cafuné na cabeça da mãe, aquecendo a criança que dorme profundamente. E os únicos que testemunham a cena são alguns animais que estão dentro dessa estrebaria. Quais são as lições, quais são as verdades, quais são os mistérios dessa cena que nós podemos apreender na noite de Natal? Há algumas dimensões que eu acredito que nós ainda não demos o devido valor. Há verdades nesta cena que para nós passam desapercebidas. Por exemplo, o fato de que aquele bebê, de que aquela criancinha recém-nascida era o próprio Deus que se fazia carne e habitava entre nós. Paremos por um minuto e pensemos o que significa afirmar que aquele bebê, que aquela criança deitada em capins e envolta em panos era Deus. Porque quando ele nasceu em Belém, não estava nascendo criança que tinha o aspecto de criança, mas que tinha a capacidade intelectual de um adulto. Não. Quando ele nasceu, não era apenas que Deus tinha se transformado numa metamorfose numa criança. Não. Deus tinha aberto mão do direito de ser Deus, abriu mão da sua capacidade divina, se esvaziou da sua sabedoria eterna e aceitou não apenas se vestir da roupa de uma criança, não, aceitou tornar-se uma criança. Então, naquela manjedoura, o menino que estava ali era Deus, que se dispunha, que se voluntariou a verdadeiramente ser um como nós. Aquela criança não estava ali deitada fazendo de conta que era criança. Era uma criança que não sabia falar, que ainda não sabia andar e nem soube andar até o tempo em que todas as crianças tinham que aprender a andar. Ele teve que balbuciar as mesmas palavras que todas as crianças balbuciam. Chamou mamã, papá, igualzinho todos os meninos fazem. Era Deus que se transformou
que mudou a sua natureza e tomou sobre si a natureza humana. Por isso é que o autor aos Hebreus 4:15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, nós temos um que, como nós, que em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Por isso aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, ele entendeu esse mistério, quando ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Então, no Natal, o que é que nós somos convocados a pensar? Qual é o mistério sobre o qual nós somos convocados a meditar? Nós somos convocados a meditar num Deus que, sendo onipotente, aceita tornar-se tão frágil como é frágil um recém-nascido. O que é que nós somos chamados a meditar? Que um Deus que é sábio aceitou aprender, inclusive a balbuciar as primeiras palavras e as primeiras letras. O que é que nós estamos sendo convocados a meditar no Natal? Que um Deus que é onipresente precisou ser carregado nos braços da sua mãe, como todas as crianças precisam ser carregadas e aninhadas no colo. Aliás, o Natal é um chamado a pensarmos no esvaziamento não só de Cristo, mas a pensarmos que o esvaziamento de Jesus na manjedoura já tinha sido vivenciado pelo Pai desde que criou o ser humano. Vejam o que é que nós estamos pensando no Natal. Que um Deus que nós servimos, e que Jesus é a imagem e a expressa imagem desse Deus, é também um Deus que, por causa do seu amor, ele se despe da sua posição de Deus onipotente para nos querer bem. O Pai inspirou o Filho a se esvaziar, e o Filho que se inspirou no Pai a se esvaziar é a minha inspiração para que eu também queira me esvaziar da minha falsa sensação de divindade. Mais ou menos o cenário é o seguinte: o bebê da manjedoura é a expressa imagem do sentimento que existe no coração do Pai. Jesus, quando se esvaziou da sua divindade, tomando a forma de uma criança numa manjedoura, ele estava se inspirando em Deus Pai, que mesmo sendo onipotente, esse Deus Pai onipotente nos amou com um amor frágil, e que esse amor frágil de Deus fragilizou a onipotência divina. Então, o que nós estamos celebrando no Natal é um Deus que se fragilizou para nos querer bem. A imagem que eu poderia retratar para vocês é a imagem de um estivador. O estivador no porto, aquele homem que carrega sacos de café, aquele homem que está acostumado a levantar sacos de 60 quilos e colocar nos ombros e na cabeça, e que durante o dia ele carrega 30, 40, 50 sacos nas costas. Os músculos deste homem são rígidos, suas costas são potentes. Um abraço deste homem com certeza me quebraria os ossos, pois este estivador, forte, de músculos potentes,
chega em casa e ele tem um filho, uma filha, e esse filhinho e essa filhinha correm para abraçá-lo e ele dá um abraço nos filhos. E na hora em que esse estivador potente, forte, de músculos rígidos, abraça a filha ou o filho, ele deixa de lado toda a força que ele tem, ele deixa de lado todo o poder que tem e abraça num abraço carinhoso e terno, sem sequer machucar. Tão terno é o abraço deste pai, pois na manjedoura nós nos lembramos que o abraço que Deus quer dar na humanidade, Deus abre mão da sua onipotência, do seu poder total, para nos querer bem como um pai que abraça um filho fragilizado e que nos quer bem. Essa é a imagem do Deus que se esvaziou da sua glória para nos querer bem. Por isso é que os anjos cantaram naquele dia e louvaram a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens e mulheres a quem Ele mostra o seu favor e o seu cuidado. Eu quero dizer para você que a manjedoura é uma lembrança que Deus nos ama com um amor verdadeiro. A manjedoura é uma lembrança para nós de um Deus que nos quer bem, como um pai quer bem ao filho, como um amante quer bem à sua namorada, como um pastor cuida das suas ovelhas, como um rei que está zelando pela saúde dos seus súditos. Esta é a mensagem do Natal, um amor de um Deus que abre mão da sua onipotência, que abre mão do seu poder para querer bem a pessoas que são indignas do seu amor, que são indignas do seu cuidado. O amor desse Deus que na manjedoura nos inspira a pensar que Ele, na sua fragilidade, é mais forte do que a potência de qualquer homem, porque a fragilidade de Deus é o seu amor. A segunda coisa que me chama muita atenção na cena da manjedoura é que aquela criança nasceu com o seu destino traçado. Escutem o que eu vou lhes dizer. Nenhuma pessoa nasceu com o destino traçado. Não há um homem, não há uma mulher, não há um jovem, não há uma mulher jovem que tenha já o seu destino traçado. Nós construímos a nossa história. Você pode reverter o seu destino. Você pode quebrar com toda sina que está sobre você. Se você era um alcoólatra, você pode quebrar o alcoolismo. Se você tem um lar que tem uma história de lar desfeito, você pode quebrar esta sina. Ninguém nasceu com o destino já traçado. Existiu apenas uma pessoa que já nasceu com um propósito e com um destino traçado. A pessoa foi aquele bebê daquela manjedoura. Quando Jesus nasceu, Ele não nasceu, queridos irmãos, com outro propósito, com outro destino, senão o de dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, Ele não veio para casar-se, Ele não veio para construir fortuna, Ele não veio para organizar religião, Ele não veio para ensinar coisa alguma. Ele nasceu com apenas um propósito, e o propósito o anjo anunciou no dia do seu nascimento. O anjo disse: eu trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu, e aqui está o destino deste menino traçado. O que é Salvador, o Cristo e o Senhor. 3 funções ele nasceu. Ele nasceu para ser Salvador.
Jesus nasceu, meus queridos irmãos, não para ser um bom mestre da moral. Eu quero lhes dizer que Jesus não veio a este mundo para ensinar as máximas da religião. Jesus não está rivalizando com Buda sobre quem consegue elaborar a frase de efeito mais impactante. Jesus não é um mestre do aforismo e dos adágios populares. Ele não nasceu com este propósito. No dia do seu nascimento, o anjo anunciou: vos nasceu o Salvador. Significa o quê? Que ele nasceu para resgatar homens e mulheres que estavam extraviados das mãos de Deus, que estavam distantes do amor deste Pai, que estavam ausentes do cuidado do pastor, que estavam desligados do amor do amante maior. Homens e mulheres que tinham perdido a vida. Ele veio para quê? Para reencaminhar essas pessoas de volta para Deus, para buscar das mãos do diabo, para tirar da sedução do mundo e para tirar da escravidão da minha própria carne, homens e mulheres, de volta ao próprio Deus para o qual nós nascemos. Ele nasceu para ser o Cristo. Ele disse: eu lhes trago novas de grande alegria. Nasceu o Salvador, Cristo. Esta palavra Cristo é uma palavra grega. Ela significa em hebraico Messias. Quando ele veio para ser o Messias, o que era e o que é que significava esta palavra nos ouvidos de um judeu? É o seguinte: por séculos as pessoas especulavam sobre quem Deus era. Um perguntava de que jeito Deus é. Um dizia: eu acho que Deus é da seguinte maneira, e descrevia Deus. O outro dizia: eu acho que Deus é assim. Outro dizia: eu acho que Deus é assado. Cada um tinha uma ideia a respeito de Deus. Todos queriam saber quem Deus era. Vocês se lembram que quando Moisés compareceu diante da sarça ardente no Monte Sinai, Moisés se jogou diante daquela sarça, diante daquele arbusto que pegava fogo. E Moisés perguntou quem era e qual era o nome daquele que falava com ele. A resposta de Deus para Moisés foi: Moisés, eu sou o que sou. Vai e diz aos filhos de Israel: eu sou o andou. Na frase eu sou, está aí. Quer o que? Eu sou. Esta pergunta dos séculos, eu sou quem? Eu sou quem? Sim, pleno de tempo. Quando a criança nasceu, gera, com tosse que Deus dito para dizer, só o pombo que dá vida pelos olhos. A minha vida, eu sou a ressurreição e vida, o ômega. Essa frase, como tão injusta. Mestra isso nos Jesus disse: tanto no período conselho mostra o Pai. Ele o Pai a Deus. Quando nós olhamos para Jesus, a posição quem é? Contra tudo, eu sei dizer, porque Ele é a expressa imagem de toda a divindade e nele habita toda a plenitude de Deus. Jesus é verbo de Deus que se carne e a todos que não vimos glória como a glória do unigênito do Pai. Chegará-se chegará. Ele nasceu Salvador, Cristo e Senhor. Havia expectativa do nascimento do menino. Os judeus esperavam que nascesse o Messias. E eles acreditavam que o Messias iria lhes guindar, catapultar, lançar, jogar Israel no cenário das grandes nações. Quando nascesse o Messias, Israel teria o status de uma Babilônia, de uma Grécia, de uma Roma, porque o Messias iria levar Israel para ser uma pérola, uma joia de primeira grandeza no cenário das grandes nações e dos grandes impérios. Eles esperavam o Messias. Eles estavam aquele que ia Senhor, esposo do que César, com um reino de maior extensão que Nabucodonosor. O Messias seria Senhor, cetro de ferro, seria Senhor.
comando de um tirano, organizaria exércitos e invadiria as outras nações e proclamaria um reino de paz. Era essa a expectativa do Messias. E ele veio e disse: o meu reino não é deste mundo. Eu não vou organizar uma nação, eu vou organizar um povo. Eu não vou ter limites geográficos de uma nação com exército, com política, com senadores, com deputados, com legislação. Eu quero ser senhor de vidas. E que nas Deus são adulto, uma são a rede de Deus. O mundo do universo que resiste se sujeitar a Deus. Somos nós, os seres humanos, rebeldes, duros, obtusos, de perduro, que para ser levado de um lado para o outro precisa de cabresto na boca, ou como um animal, o cavalo, a mula, que precisa de ferro na boca e que precisa ser a outra de Deus, função de fazer volta ao de Deus, a única universalidade de Deus. Como? Fixar a tua por isso que lá no amor isso ir para essa mesma ou ir ele diz para a gente e ler uma coisa para que os entendam os viventes Deus se protege e terra aqui em agora em cima hoje triste ele não se ressuscitar presos Deus ou na inclusive em que ele é o meu o que será pode Jesus um velho ele simples pode do dia tu que no peito de mim por vem na medida ele é com que ele faz o mais deveriam do seu tempo deve aqui oram as suas no cordeiro que é o maior dos exército do homem da guerra que relatados obras mortas para viver em comunhão com Deus. É desses que ele é o Senhor. Por isso que o anjo disse naquele dia que ele seria Salvador, o Cristo, e ele seria Senhor. A pergunta não é se você gosta para Jesus, se você simpatiza com a religião que se formou ao redor de Jesus. Não é essa a pergunta. A pergunta é a seguinte: Jesus, o Senhor, você já rendeu a Ele o direito dele governar sobre você? Você já abriu mão do direito de manter-se no controle? Ou você continua sendo parte e parcela dessa criação que ainda resiste à vontade de Deus? A pergunta hoje é: o menino que nasceu na manjedoura, com a missão de ser Senhor, está cumprindo a missão dele na sua vida? Nós queremos orar por vidas. Nós queremos orar por homens e por mulheres. A pergunta fundamental. O anjo naquele dia anunciou que ele seria chamado de Salvador, de Cristo e de Senhor. E a pergunta fundamental que nós temos que fazer hoje é Jesus o Senhor da sua vida? Eu não estou perguntando se você tem uma religião boa. Não estou perguntando se você frequenta uma igreja, se você já se batizou na igreja católica ou na igreja presbiteriana. Não é isso que eu estou perguntando. A minha pergunta não é se você gosta de ouvir boa música evangélica. A pergunta não é se você simpatiza com as literaturas que se escreveram a respeito de Jesus e com a música que se faz a respeito dele. Não é essa a pergunta. A pergunta é: Jesus é Senhor da sua vida? Você já abriu para Ele a porta do seu coração e disse a Ele: entra e vem ser Senhor da minha vida?
Eu gostaria de saber quantas pessoas dizem: pastor Ricardo, de sã consciência, honestamente, eu ainda não fiz isso. Se você quer hoje fazer e ser envolvido e incluso nessa oração, eu queria que você, aonde você estivesse, no lugar onde você está agora, você levantasse comigo as suas duas mãos. Se você nunca fez uma entrega da sua vida a Ele, você diz: Jesus, Tu que nasceste para ser Salvador, Cristo e Messias, Senhor da minha vida, eu quero que Tu venhas ser o Senhor da minha vida hoje. Que nós entendamos o que significou para Deus se esvaziar, vir ser homem conosco, para que nós entendamos que Tu nos amas não com amor que se impõe, que força, mas que Tu nos amas com amor frágil, com amor que Tu deixa